Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa atividade de hoje. Meu nome é Fabrício, sou advogado, tenho 27 anos e sou residente de Belo Horizonte. Primeiro, eu gostaria de manifestar que estamos muito felizes com essa oportunidade de falarmos um pouco sobre o que nós temos vivido e o que nós temos experimentado sobre esse tema da contribuição da logosofia com a administração da própria vida. Essa é a primeira reunião de um ciclo de atividades que vão durar 15 dias. Teremos reuniões e atividades como essa de hoje, em comemoração aos 90 anos da logosofia no mundo. E nesses 15 dias, os temas serão em torno da contribuição da logosofia em várias partes da vida. Por exemplo, a de hoje é a contribuição da logosofia na administração da própria vida. Mas teremos também a contribuição da logosofia na área da saúde, da educação e por aí vai. E hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre a contribuição da logosofia com a administração da própria vida. Então, inicialmente, eu gostaria de apresentar os nossos coordenadores de hoje, e na medida que eu for falando o nome, vocês vão dando um tchauzinho para o pessoal identificar vocês, tá bem? O Rafael, que é advogado. O Arthur, que trabalha na área de desenvolvimento de software. O Saulo, que é publicitário. E o Matheus, que trabalha na área de marketing. Durante o preparo para essa atividade de hoje, nós pedimos que amigos, familiares e conhecidos nos enviassem perguntas, inquietudes, dúvidas que eles têm referente a esse tema da administração da própria vida. Então, nós vamos passar essas perguntas no início da reunião e eu gostaria até de agradecer a esses nossos amigos, familiares, por terem enviado essas perguntas, porque foi o nosso norte para preparar essa atividade de hoje. Então, muito obrigado a vocês que enviaram essas perguntas, tá bem? Adentrando ao nosso tema de hoje, que é a administração da própria vida, queria fazer uma pergunta inicial. O que vem na mente quando me falam sobre esse tema da administração da própria vida? É possível administrar minha própria vida? Inicialmente foi impossível para mim não pensar no que é a vida para mim. Afinal, se eu vou administrar algo, eu tenho que saber que algo é esse, não é mesmo? Imaginem só um administrador sendo convidado para administrar uma empresa que ele não conhece, que ele não sabe o seu propósito, que ele não sabe seus pontos fortes, seus pontos fracos, que ele não sabe como funciona, em geral. Seria um desastre, não é mesmo? É a mesma coisa que colocar nas minhas mãos um avião para eu pilotar, eu que sou advogado. Seria um desastre. Eu nem ia aceitar esse convite para pilotar um avião, não é mesmo? Então, eu fico me perguntando, como que eu posso administrar minha própria vida se eu nem sei o que é vida? Qual que é o meu conceito de vida? Vida é nascer, crescer, ter uma profissão, uma família e depois morrer? Ou é algo mais? Eu tenho entendido que a vida, essa mesmo que eu vivo, ela vai ser o que eu quiser que ela seja. Mas isso vai depender do objetivo que eu traço para ela. Por exemplo, se o meu conceito de vida está vinculado somente a me tornar um homem rico no futuro, quando eu alcançar essa meta lá no futuro, a vida acabaria para mim? Então, será que é só isso mesmo? Isso é claro que vale também para a vida acadêmica, profissional, familiar e etc. Vida para mim é levantar de manhã, trabalhar e estudar? Isso faz parte da vida, é claro, né? Mas a vida é só isso? Então, como que eu posso administrar minha vida? Penso que todos nós, um dia ou outro, já nos fizemos essas perguntas, não é mesmo? Pelo menos na minha realidade, sempre essas perguntas existenciais aparecem na minha tela mental. Então, eu gostaria de dar prosseguimento à nossa reunião, apresentando as perguntas que nossos familiares nos enviaram. E logo após, eu gostaria de contar com a contribuição do Arthur para falar um pouquinho do que ele tem vivido, do que ele tem experimentado referente a esse tema.
Oi, meu nome é Natália e eu moro no Espírito Santo. Bem, eu tenho muita dificuldade em dizer não para as pessoas. Então, será que eu estou sendo a própria administradora da minha vida ou estou delegando essa função para as pessoas que me cercam? E como isso pode interferir no futuro que eu planejo para mim? Boa noite, meu nome é Sérgio, eu sou de Divinópolis. Eu gostaria de saber essa questão, como superar essa dificuldade que a gente tem, essa resistência à mudança. Então a gente sente que precisa mudar, a gente sente que precisa melhorar ali alguma coisa em relação à sua caminhada, mas você acaba tendo essa dificuldade de fazer esse movimento. Grande abraço. Oi, pessoal. Meu nome é Bianca, eu moro em Belo Horizonte e eu gostaria de saber como que a gente faz para sair do modo piloto automático. Eu vejo que isso é um desafio bem grande para mim, para conseguir ter mais consciência da minha vida e não fazer tudo automaticamente. Até mais. Oi, meu nome é Elisa, tenho 22 anos e sou de Belo Horizonte. Às vezes me encontro muito ansiosa em relação ao futuro e acabo esquecendo de viver o presente. Então, como posso controlar meus pensamentos em relação ao medo do futuro? Como posso encarar o presente com mais valentia e mais tranquilidade? A minha pergunta é como que a gente pode criar resiliência na vida e para enfrentar as lutas e como que a gente pode também criar serenidade para enfrentar os altos e baixos aí que acontecem na vida da gente. Muito obrigado. Oi, meu nome é Luísa, tenho 17 anos e moro em Belo Horizonte. Bom, eu tenho muita dificuldade em aceitar que estou errada em algumas situações, e com isso acabo externizando meus problemas, o que é ruim para minha evolução. O que eu posso fazer para melhorar isso e administrar melhor minha vida? Eu achei muito interessante esse tema da administração da própria vida, porque não apenas as perguntas que foram enviadas têm muita relação com ele, mas também as coisas que a gente vive no dia a dia, né? Eu fiquei lembrando, por exemplo, de uma coisa que eu vivi na época da faculdade. Eu sou da área da computação, né, formei em 2017, e a partir de um determinado ponto do meu curso, eu comecei a ficar bastante desestimulado, desmotivado mesmo. Eu não estava conseguindo ver muito sentido no curso e eu não sabia muito bem para que eu estava fazendo ele. Comecei a ter dificuldade grande, assim, extrema para estudar, né, para me dedicar. E era uma coisa impressionante, porque mesmo que eu me propusesse sentar e estudar para uma prova, né, por exemplo, meu rendimento era muito baixo. Eu me distraía com qualquer coisa. É, Sentava lá e não saía nada. E como era de se esperar, né, no final das contas eu era reprovado em algumas matérias. E aí eu comecei a colocar a culpa no curso, nos professores, né, em tudo que é fator externo. Mas isso não me ajudava, porque a situação continuava a mesma, por mais que eu tentasse mudar. E foi mais ou menos nos últimos semestres do meu curso que eu conheci a logosofia através de um amigo. Eu me interessei e comecei a estudar. E foi muito interessante o movimento, né, que aconteceu nessa época, porque eu fui entrando em contato com alguns conceitos, e esses conceitos foram justamente as ferramentas que eu estava precisando para conseguir enxergar melhor a situação e começar a construir a minha própria solução, né, para aquele problema. Desses conceitos, eu destaco principalmente o conceito de pensamento, o conceito de mundo interno e o próprio conceito de vida mesmo, que a logosofia apresenta. Eu comecei a enxergar com mais clareza que tanto os obstáculos quanto as possibilidades de solução estavam dentro do meu mundo interno. E eu achei isso ótimo, né? Porque se as causas e as soluções estivessem somente no externo, no curso ou nos professores lá, por exemplo, qual que seria a chance de eu mudar aquela realidade? Então eu percebi que no meu mundo interno existiam vários pensamentos, dos mais diversos tipos, né?
Afinal, tudo que a gente faz, antes de virar uma ação, é um pensamento na mente. E para a logosofia, os pensamentos são entidades animadas autônomas. Mas aqueles pensamentos que eu mais precisava para cumprir o objetivo de me formar, tipo o pensamento de me dedicar, de estudar, de fazer um trabalho, de querer aprender, eles eram os que tinham menos força e menos influência sobre a minha vontade. Se eu fosse imaginar minha mente, por exemplo, como uma cabine de controle, parece que na hora de eu sentar e estudar, qualquer pensamento sem vinculação alguma com aquele objetivo meu de estudar entrava nessa sala de controle e movia ali as alavancas da minha vontade e me desviava totalmente do meu rumo inicial. Ou seja, né, pensamentos alheios aos meus propósitos estavam exercendo uma pressão maior sobre a minha vontade do que aqueles que eu realmente precisava naquele momento. Então, o primeiro trabalho que eu precisava fazer era identificar quais pensamentos eu ia precisar fortalecer e quais pensamentos eu ia precisar enfraquecer. Só que isso eu penso que não é uma tarefa simples. Não acontece da noite para o dia. Precisa de dedicação mesmo. A logosofia, inclusive, fazer essa seleção, né? Pra você conseguir fazer essa seleção, não basta apenas querer. Porque tem pensamentos que costumam ser mais fortes do que a própria vida, do que a própria vontade, na verdade. E eles se tornam verdadeiros donos da vida. Mas de onde que eu ia tirar, então, aquela energia, aquele estímulo para fazer todo esse esforço, né, que esse trabalho exige? Bom, aí para mim que entrou o conceito de vida, que foi uma chave nessa situação. O campo da faculdade é um campo importante, eu penso. O campo profissional é um campo importante, o campo familiar, o campo social, né, são vários campos da nossa vida. Mas todos eles estão dentro da minha vida, e não o contrário. E eles só fazem sentido quando eles estão conectados à minha vida, e não quando eles estão isolados, não quando eu estou vivendo eles isolados. Então, aquelas inquietudes que eu tinha, né, lá na época da faculdade, aí em certo nível ainda tem, elas faziam muito sentido, né? Formar para quê? E depois? Trabalhar? E aí? E depois? E por quê? E para quê? E como? Como que eu ia fazer todo aquele esforço para me formar se eu nem estava sabendo por que direito que eu estava fazendo aquilo? Eu só estava fazendo porque era o que todo mundo fazia. E eu tenho entendido que um dos principais objetivos da minha vida é evoluir, é me aperfeiçoar, é ser melhor, superar minhas dificuldades, ser mais feliz mesmo. E tudo que eu faço nesses diferentes campos da vida tem que estar cada vez mais vinculado a esses objetivos maiores da minha vida. Tem que dar um jeito de vincular eles. Então deixou de ser ali formar por formar, né, naquela época, e virou formar para superar dificuldades e para conquistar, né, lá na frente, para dar passos para eu conquistar outras coisas lá na frente, outros objetivos que também vão estar vinculados a essa visão mais ampla de vida. Bom, para mim, pelo menos, essa mudança de perspectiva foi a fonte de estímulo que eu precisava para empregar aquelas estratégias que eu estava formulando lá, né, de seleção de pensamentos, e começar a encaminhar a solução para esse problema. E quando eu olho para trás, eu penso que eu caminhei bastante nessa luta aí, contra a falta de vontade, contra as distrações, e eu penso que eu colho frutos até hoje, né, que tornam a minha vida mais leve, mais feliz, mais ampla mesmo. Eu penso que essas foram ferramentas que contribuíram muito para eu administrar melhor minha vida e encaminhar, né, começar a encaminhar problemas que antes eu nem enxergava solução para eles. Isso foi um pouquinho do que eu refleti nesses estudos, né, e era o que eu tinha para trazer hoje. Muito obrigado e eu volto a palavra aí para você, Fabrício. Obrigado, Arthur. Esse conceito da logosofia que você trouxe de pensamentos como entidades autônomas é algo gigantesco, não é mesmo? Pelo menos quando eu tomei contato com esse conceito, esse novo conceito de pensamentos, para mim surtiu um efeito muito positivo na minha vida. Poder observar que tudo antes de virar uma ação é um pensamento, assim como você disse, um pensamento que está alojado na mente, né? Essa tarefa de identificar, selecionar os melhores pensamentos para auxiliar minha vontade,
para administrar minha vida. Eu acho que é algo muito grande e fantástico de se poder experimentar na vida. Até para traçar um novo conceito de vida também, né? Muito bom, obrigado, viu? E eu gostaria de agora de contar com a manifestação do Rafael. Rafael, o que você tem vivido e experimentado com esse tema de hoje? Tudo bom, Fabrício? Olha, muito boas as perguntas dessa noite, né? Em especial aqui que o rapaz que perguntou, né, como que a gente pode criar resiliência, né, para enfrentar os desafios da vida. E eu compreendo que um bom ponto de partida para refletir sobre essa pergunta é algo que a sabedoria logosófica nos traz, no sentido de que todas as nossas vivências, as nossas experiências são oportunidades de crescimento, de a gente evoluir, de ser melhor, e que a gente deve enfrentar os desafios que a vida nos coloca com altivez. E esse ano, especificamente, todos nós temos enfrentado um grande desafio, que é a pandemia que o mundo vem encarando, né? E houve repercussões nas nossas vidas familiares, nas nossas vidas profissionais, o convívio com os amigos, quantos planos foram interrompidos, outros que precisaram ser refeitos. Pois bem, eu tenho um filho de 7 anos que desde março ele não tem nenhum tipo de atividade presencial na escola. No início, para ele, foi como se fossem férias antecipadas. E toda a rotina que a gente vinha estabelecido precisou ser refeita. Pouco tempo depois, coisa de uma semana, um pouco mais, a escola que ele estuda já passou a encaminhar atividades por e-mail, já preparando as crianças e nós, pais, para o que viria em termos de ensino à distância. Eu conversei com meu filho pensando, bom, vamos fazer juntos, eu trabalho, e ele faz as atividades dele, de preferência na mesma mesa, né? Seria o ideal. No papel, o planejamento ficou ótimo, mas se durou uma semana, 10 dias, foi muito. Em pouco tempo, ele já não se concentrava, ele queria sair para brincar, e ficou aquela dificuldade tremenda. Algo normal para a idade dele. Mas isso me traz um desconforto. Eu não consegui dar o que ele precisava, a atenção que ele precisava, me incomodava profundamente. E eu imagino que inúmeros pais que estão nos vendo tenham experimentado isso. O Saulo, que tem filho, passou por isso também, ainda deve estar passando. E diante dessa dificuldade que se apresentou, eu percebi que eu precisaria fazer um esforço maior ainda de adaptação. E que eu atravessaria ela de uma forma melhor se eu enxergasse nela a oportunidade de crescimento que eu comentei agora há pouco. E eu passaria a compreender melhor poderia compreender, inclusive, melhor meu papel de pai. Para isso, eu estabeleci o seguinte parâmetro. O importante seria que ele não perdesse o contato e o ritmo das atividades de escola. E daria prioridade para matérias como português, matemática e as outras, que também são super importantes. A gente colocaria de uma forma mais lúdica no dia a dia. E eu acho que com isso eu conseguiria, né, pensando, e o que favorecê-lo, e o importante seria desfrutar desse momento com ele. Né? Quantas vezes a gente se pega dizendo assim, a gente que é pai, reclamando de que nós não conseguimos, passamos pouco tempo com os filhos, então era uma oportunidade para que ele tivesse mais tempo. Ao mesmo tempo, procurei o tempo, no momento que estivesse com ele, focar só nele, deixando as questões profissionais um pouco de lado, para que eu favorecesse ele na escola. Ô Fabrício, eu pude perceber que só estabelecer um propósito não é suficiente. Constantemente voltava à minha mente a ideia de que eu conseguiria fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E até mesmo que eu não deixaria de estar perdendo um pouco de tempo naquele apoio que ele precisava. Olha, para não desviar daquele propósito que eu havia traçado, eu passei então a fomentar pensamentos positivos de afeto, de respeito com meu filho, que precisava desse apoio nesse momento. E com eles eu consegui sim, com base nesses pensamentos, foi possível me apoiar para que eu chegasse nesse objetivo que eu havia traçado. E feita essa modificação de atuação, eu pude perceber que com o passar dos dias, as atividades de escola, né, do meu filho ficaram menos difíceis de ser feitas. Né? E ele foi se adaptando de uma forma melhor para as novas formas que ele tem hoje de ensino à distância. Em relação a mim, como consequência dessa atuação consciente, eu passei a desfrutar de mais momentos com meu filho. Aquele momento passou a ser mais prazeroso.
tenho certeza disso, que eu solidifiquei ainda mais a relação que nós temos e que vão trazer repercussões no futuro, né, nessa questão de pai e filho. E eu percebi também que essa modificação ela somente foi possível em decorrência dos estudos logosóficos que eu tenho feito. Sem eles eu não conseguiria fazer isso conscientemente, né? Era essa experiência que eu queria trazer para vocês hoje. Eu devolvo a palavra para você, Fabrício. Obrigado. Obrigado, Rafael. Eu que agradeço. Eu aposto com você que muitos pais e muitas mães estão vivendo algo bem parecido com isso que você trouxe para a gente. Mas que rico que essa questão que você trouxe sobre estar consciente dos momentos em que você vive com o seu filho, de estar 100% com ele. Que oportunidade, não é mesmo? O Arthur, na fala passada dele, falou um pouco sobre essa realidade dos pensamentos. E eu fiquei pensando como que é importante poder chamar os melhores pensamentos na mente para auxiliar você nos seus propósitos, no que você realmente quer viver. E está muito vinculado com isso que você trouxe, chamar os melhores pensamentos para estar 100% com seu filho ali e pensar também em quais pensamentos que me auxiliam nos propósitos que eu tenho na minha vida. Isso é muito grande. Gostaria de saber agora do Saulo. Saulo, o que você tem vivido com esse tema? E as perguntas que a gente trouxe no início da reunião, te ajudaram? Movimentaram sua mente? Como é que foi? As perguntas foram muito boas, né, Fabrício? E eu fiquei inquieto aí durante esses momentos que antecederam a reunião, refletindo, pensando a respeito dessas perguntas que provocam a gente a buscar respostas, né? Duas delas me chamaram a atenção. Uma delas foi a do Sérgio de Divinópolis, que fala sobre como sair como que as mudanças se realizam na vida, né? Como que realmente efetivar essas mudanças na vida. E a da Bianca de Belo Horizonte, que fala de como sair do modo automático. Achei essas duas perguntas muito interessantes. E antes de mais nada, eu gostaria de falar que eu não tenho pretensão nenhuma aqui hoje de dar uma resposta pronta para essas perguntas, por um motivo que faz muito sentido para mim. Quando eu recebo uma resposta pronta e aceito essa resposta como uma verdade, é como se o meu pensar, o meu sentir, a minha capacidade de experimentar se inibisse e eu não conseguisse tirar conclusões por mim mesmo. E para mim, isso é exatamente entrar no modo automático. Quando eu utilizo um recurso que eu não experimentei e validei por mim mesmo na minha vida. Nos estudos que a gente realiza, nosso grupo de estudo realiza, a gente aprende a trocar o crer pelo saber. Ou seja, a gente deixa de acreditar simplesmente e passa a experimentar, a testar, a validar aquilo na nossa vida. Tem uma história que eu vivi recentemente. Eu estava no celular, lendo algumas coisas, e minha esposa relatou uma história que ela tinha lido, pedindo minha atenção. Eu olhei rapidamente para ela, assim, não dei muita atenção, e ainda respondi de uma forma ríspida, que aquela história que ela tinha me contado era uma invenção, que ela não deveria acreditar em tudo que ela lê, que aquilo no fundo só estava querendo vender uma coisa para ela. E voltei novamente minha atenção para o celular. Mas na mesma hora algo dentro de mim me falou que eu não tinha agido da forma certa. Me avisou, me fez sentir mal. Sabe quando dá aquela sensação de arrependimento mesmo, a vontade de voltar no tempo? Aí, com esse sentimento, eu voltei para dentro de mim mesmo e comecei a me fazer perguntas. Por que eu agi daquela forma com ela, né? Por que eu tive aquela reação, sendo que é uma coisa que eu acredito que não é a certa, agir daquela forma? Depois eu compreendi que era porque eu estava distraído, eu não estava ali naquele momento. Eu tinha justamente ativado esse modo automático. Mas olha que magnífico que é esse mecanismo que nós temos, né? Ele me alertou, me fazendo sentir mal. E eu poderia simplesmente ter ignorado aquele sentimento e ter afirmado orgulhoso que eu tinha feito a coisa certa. Mas não, eu dei uma atenção para aquele sentimento, eu comecei a investigá-lo. E ele me fez levantar perguntas, a tentar sair do modo automático, a buscar as respostas dentro de mim. Eu entendo que uma experiência como essa, simples, que acredito que todos nós vivemos diariamente e que muitas vezes passa despercebida, né? Quando a gente consegue vivê-la de uma forma consciente, mesmo que essa consciência seja tomada depois, como no meu caso, né?
ela possibilita que eu dê um passo a mais rumo a essa pessoa que eu quero ser. Ou seja, que eu consiga realizar um pouco dessa mudança na minha vida. Eu entendo que as mudanças, elas fazem parte de um processo, elas não vão acontecer de uma hora para outra. E que eu não estou imune a cometer esses mesmos erros novamente. Mas eu vejo que é muito bom poder contar com essa fonte de conhecimentos que é a logosofia. Ela me ajuda a compreender o que eu estou vivendo. Ela me ajuda a olhar para dentro de mim, como eu olhei nesse exemplo, e entender o que eu estou vivendo. E transformar esses acontecimentos em grandes aprendizados. Eu penso que, para mim, isso é administrar bem a vida. É ser consciente, é sair do modo automático. Essas mudanças que eu tenho realizado na minha vida têm me tornado mais seguros e mais feliz. É isso que eu gostaria de compartilhar. Muito obrigado. Saulo, como que é interessante essa questão que você trouxe de atuar de forma inconsciente, automática. Eu também vivo algo muito semelhante a isso. Eu também vivo essa luta de tentar ser mais consciente. Algo que eu tenho aprendido com a logosofia, quanto a essa questão de sair do modo automático, é um esforço de voltar para dentro em todos os momentos que eu vivo e tentar enxergar o que se passa no meu mundo interno. Investigar quem sou eu, o que se passa na minha mente nesses momentos. E isso, para mim, funciona como um gatilho para que eu seja mais consciente e tente sair desses momentos do modo automático. Mas é um desafio, não é fácil. É um desafio, né? Eu gostaria agora de falar com o Matheus, nosso último coordenador dessa reunião. Matheus, como que tem sido a contribuição da logosofia para a administração da sua vida? Olá, pessoal. Boa noite. Fabrício. Então, Fabrício, eu compartilho e busco respostas para muitas dessas dúvidas que foram levantadas aqui hoje, sabe? Mas eu vejo hoje como é bom ter essas inquietudes, pois são elas que estão mudando, no meu caso, a minha forma de pensar em vários aspectos na administração da minha vida. Assim como foi levantado nas perguntas, a gente acabou falando aqui um pouquinho também, já ocorreu de eu me pegar, por exemplo, de estar reclamando de não conseguir cumprir algo que tinha proposto, ou encarar os desafios e problemas com muita resistência, desânimo, ou até mesmo estar inconformado com algumas situações no dia a dia, mas não fazer nada para mudar, né? Então eu fui observando bem essas manifestações e concluí que, na realidade, eu estava sendo muito reativo, agindo, na maioria das vezes, apenas pelas necessidades, no modo automático, no piloto automático, né, como a gente falou aqui, no modo sobrevivência. Não estava vivendo, estava sobrevivendo, né? E eu queria ter um controle maior das minhas ações do meu dia a dia e não deixar que minha vida fosse encaminhado apenas pelo acaso, né? Então, a ciência logosófica tem contribuído muito para eu poder encontrar as respostas sobre essas dúvidas, pois eu já comecei a observar mais os meus pensamentos, as minhas reações psicológicas, e mais atento ao que acontece no meu dia a dia. Isso me deu uma condição de enxergar as causas de várias situações, assim, sendo elas boas ou ruins, né? Então, por exemplo, todos nós estamos passando por um momento difícil, que é a pandemia agora, né? Mas se eu não tivesse atento aos meus pensamentos, eu iria dizer que o meu problema é mais difícil que de todo mundo. E com essa desculpa, eu não ia tomar ação nenhuma, né? Veja bem, desde o ano passado eu venho desenvolvendo um novo projeto lá na minha empresa, e algo que eu sei que vai até me deixar mais feliz na minha carreira profissional. E no início do ano eu planejei para que todos os dias eu executasse algo desse projeto, né? Para que no final desse ano, né, de 2020, eu conseguisse concluí-lo. Só que com o problema que a gente está vivendo, eu tive que virar toda a minha atenção e dedicação para eu não perder os meus clientes atuais da empresa, né? Ou seja, o meu propósito lá no início já começou a mudar um pouco, né? Então eu já comecei a ter alguns pensamentos de reclamação, de resistência a desafios, né? Isso já começou a querer manifestar. Só que aí eu já comecei a pensar, dei uma respirada, observei e concluí que na realidade o que eu precisava era adaptar mesmo, né? Então
o pensamento que eu comecei a construir foi que, olha, realmente tudo mudou agora nessa situação, então vai ser difícil mesmo concluir 2020, mas se eu fizer ainda, se ainda eu fizer um pouquinho todos os dias, né, eu ainda vou evoluir, né, mesmo que seja, né, um ritmo menor, mas eu ainda vou evoluir, né. Então esse pensamento me ajudou a não ficar paralisado, sabe? E eu tenho organizado muito esse meu modo de pensar diante dos problemas, né? Principalmente porque eu não posso fazer da minha vida um problema. É o problema que está dentro da minha vida, né? E hoje, por mais difícil que ainda seja o que nós estamos vivendo, eu estou encarando como uma oportunidade de ter mais conhecimento de toda essa situação, porque com certeza a gente vai tirar bastante aprendizado disso tudo. E isso vai me preparar muito para novos problemas que possa vir no futuro, né? Então, eu estou formando um novo conceito de administrar a minha vida, né? Que é indo muito além do comer, do trabalhar, do ganhar dinheiro, do comprar, etc, né? Então, eu estou descobrindo que viver para ser melhor também é um bom jeito de conduzir a vida. É isso, Fabrício. Muito legal, Matheus. Muito legal. Enquanto você estava falando, eu fiquei refletindo aqui como que é importante essa questão da postura que eu tenho frente aos problemas, né? Como que eu posso administrar isso? Como que eu posso administrar as minhas próprias lutas? Eu vejo que algo importante para mim é pensar no porquê que eu vivo essas dificuldades, porquê que eu vivo essas lutas. Qual o propósito de viver as lutas na vida, né? E assim, eu poder vincular as lutas com o meu propósito de evolução. Fazer das lutas um caminho para ser melhor, um caminho para evoluir. Muito obrigado pela sua manifestação, Matheus. Nós caminhamos agora para o final da nossa reunião. Passou muito rápido, né? Eu achei que voou. Fiquei entretido aqui nas manifestações de vocês. Muito bom mesmo. Mas isso foi um pouco do que cada um de nós temos vivido e experimentado sobre esse tema, né, da administração da própria vida. E aqui foram apresentados hoje alguns de muitos dos conceitos novos que a logosofia apresenta. Por exemplo, hoje nós falamos do conceito de vida, do conceito de pensamentos, de consciência, mas a logosofia ela apresenta tantos outros conceitos novos, como o conceito de ser humano, de Deus, das leis universais, de mente, inteligência, sentimentos e por aí vai. São muitos novos conceitos. E todos esses conceitos estão nos livros logosóficos. E esses livros logosóficos estão disponíveis para download gratuitamente para vocês. Na descrição do nosso vídeo vai ter um link para que você possa acessar esses livros e baixar gratuitamente. Então, aproveitem a oportunidade. Eu espero que todos tenham gostado da nossa reunião de hoje. Gostaria de lembrar que durante esses 15 dias teremos várias outras reuniões como essa, com modelos diferentes, é claro, com diferentes temas também, mas todos eles tratando da contribuição da logosofia em nossas vidas. Então, eu espero que vocês aproveitem também essas outras oportunidades que vão surgir. Muito obrigado a todos, boa noite e até a próxima. Valeu, pessoal. Boa noite. Espero que você tenha gostado dessa atividade da Fundação Logosófica. Ela faz parte das comemorações dos seus 90 anos. E no próximo dia 12 de agosto, você é nosso convidado. Haverá o lançamento da nova plataforma web da Logosofia. Acesse logosofia.org.br e conheça. Além disso, nesse mesmo dia, em comemoração aos 90 anos e a nova plataforma, haverá a palestra A Logosofia e a sua contribuição para a humanidade. Não perca!